Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e a gente vai continuar com a nossa aula de pré-história para o sexto ano. A gente falou no vídeo anterior que entre os critérios utilizados para dividir a pré-história, estão o critério da cultura material, do desenvolvimento material e tecnológico. Então, o período paleolítico, paleo significa velho, lítico significa pedra, é o período da pedra velha, da pedra lascada, porque nesse momento os nossos antepassados batiam uma pedra na outra para deixá-la pontiaguda e utilizar, por exemplo, para fazer lanças, os rudimentos do arco e flecha. Então, esse é um período que a gente sabe muito pouco, é um período muito extenso. Ele vai desde o surgimento dos nossos primeiros antepassados, algo em torno de 1 milhão de anos atrás, até mais ou menos 10, 12 mil antes de Cristo, com o início da prática da agricultura, tá bom? Então, é um período muito extenso e que a gente tem, se comparado aos períodos mais atuais, pouca informação, tá bom? Esse é um período em que o ser humano, ele não só está tentando sobreviver, mas se a gente olhar o período todo, é o período de desenvolvimento da própria espécie, tá bom? Segundo a teoria evolucionista. Então, como é que nós, seres humanos, nos comportávamos nessa época? E aí a gente já está focando nos nossos modelos atuais, tá bom? Nos Homo sapiens. Pessoal, andavam em grupos que variavam entre 30, 20 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tinham que ser grupos pequenos, por quê? A mobilidade fica ruim com grupos muito grandes, 100, 200 ou mais pessoas. Então, um número mais ou menos de 30 ali era um número mais comum, tá bom? Eles eram nômades, porque não praticavam agricultura, logo eram depredadores, Então, onde eles chegavam, praticavam a pesca, a caça e a coleta de frutos, tá bom? Então, a gente vai ver que há, nesse momento, um princípio de separação das tarefas entre homens e mulheres, o que a gente chama de divisão sexual do trabalho. Mulheres fazem A, homens fazem B. Em geral, as mulheres estão em tarefas que exigem menos esforço físico, ou seja, a coleta e o cuidado das crianças. E os homens estão em tarefas que exigem maior esforço físico, ou seja, a caça, a pesca, a construção de casas muito pouco sofisticadas, quando não moram em cavernas, tá bom? Então, a gente vê que a divisão aqui ela é baseada na especialização. Por quê, pessoal? Eu gosto muito de frisar isso. Tenham em mente, a principal preocupação do ser humano nesse momento da história é a sobrevivência. Tá bom? A sobrevivência é o problema de todos os dias. Então, todos os dias tem que pescar, caçar, coletar, se defender de outros grupos, se defender de outros animais. Então, essa é a preocupação humana. Então, a organização social é muito básica, está voltada para a sobrevivência. Tá bom? Durante muito tempo, esses humanos moraram em cavernas, mas com o passar do tempo foram desenvolvendo os rudimentos da construção de casas, Sempre com materiais muito frágeis, em geral, madeira, folhas grandes, e não passava muito disso. Outro ponto importante desse período, pessoal, e importantíssimo para a nossa espécie, foi o domínio do fogo. Então, quando a gente domina o fogo, a gente tem algumas vantagens, Enquanto ainda morávamos em cavernas, a gente conseguia iluminar, nossa caverna à noite, a gente conseguia se aquecer, Lembrando que o período que o planeta está também passando por um período de esfriamento, esfria, resfria, as glaciações. Então, o ser humano tem que sobreviver a isso. Então, a sobrevivência. Retomando aqui, vamos voltar um pouquinho do domínio do fogo. Então, com o domínio do fogo, nós, enquanto ainda morávamos nas cavernas, nós nos iluminávamos à noite, nos aquecíamos, afugentávamos outros animais. E uma outra coisa que é muito importante também, a gente passou a assar a carne. E a partir do momento em que a gente assa a carne, ela se torna mais macia, para poder ser comida. Então, isso faz com que a nossa mandíbula, a gente precise de menos força, Então, ela diminui, enquanto a nossa caixa craniana
cresce junto com o nosso cérebro que cresce e está recebendo essas proteínas da carne. Então, esse processo aumenta a nossa capacidade de inteligência. Ocorre nesse momento o que os psicólogos sociais, historiadores, enfim, chamam de revolução cognitiva. Essa revolução cognitiva, pessoal, é o desenvolvimento da capacidade típica do Homo sapiens de pensar de forma, né, mais sofisticada, de aprender de forma mais sofisticada e de desenvolver a linguagem. Né? Estar numa roda de fogo também estimula a troca de palavras entre esses sujeitos. É óbvio que é uma linguagem muito simples, né? Nada sofisticado com os idiomas que utilizamos hoje, mas são os rudimentos de uma linguagem. E qual é a importância da linguagem, pessoal? A linguagem ela permite a gente elaborar explicações para a realidade que se apresenta. Então, não é à toa que é nesse momento também que surgem as primeiras crenças no sobrenatural, né? Na possibilidade do homem viver depois dessa vida, né? De ter vivido em outro local antes. As primeiras explicações, né? Do sobrenatural, no sentido de que há, né? Forças sobrenaturais agindo sobre a natureza. Então, essas explicações surgem na hora. Nessa época. Então, quando a gente fala, por exemplo, das pinturas rupestres, a pintura do rupestre, né, muitos historiadores, muitos estudiosos apontam que ela é uma tentativa, ela é um ritual mágico. Ela é uma tentativa de capturar a alma da presa. Então, quando eu desenho uma cena lá de caçada, por exemplo, eu não estou só desenhando que meu grupo, a minha tribo está caçando, eu estou desenhando aquele bicho e eu quero, de alguma forma, capturar a alma daquele bicho, para que ele se enfraqueça e a caçada fique mais fácil. Né? Porque, apesar da gente desenvolver armas, caçada não era nada fácil. Então, é nesse momento também que a gente começa a construir explicações mais sofisticadas, né, para a nossa existência, abstratas. E a linguagem tem uma grandíssima vantagem. Ela nos permite não só nomear as coisas do tipo, isso aqui pode comer, aquilo ali não pode, isso é perigoso, aquilo não é permitido, mas ela também nos ajuda a trocar informações sobre nós mesmos, né? Em quem do grupo confiar, em quem não confiar. Afinal de contas, os grupos se separam bastante nesse momento, né? Mas ela também nos permite colaborar. A partir do momento em que a gente conversa, que a gente se entende, que a gente começa a desenvolver a crença nas mesmas forças sobrenaturais, a gente, ser humano, tende a colaborar entre si. Essa colaboração ela é importantíssima para a sobrevivência da espécie, já que somos uma das espécies mais fracas do ponto de vista físico que tem no planeta. Se a gente não colaborar de alguma forma, a gente morre. Então, o Homo sapiens, por meio da linguagem, ele, além disso que eu falei, ele também consegue transmitir conhecimento de uma geração para outra. Olha que interessante. O que eu aprendo, eu passo para o meu filho, que aprende um tanto de coisas, que passa para o filho dele e assim por diante. Por quê? Volto a falar. Nesse primeiro momento, a principal preocupação dos seres humanos é a sobrevivência. Então, tudo que maximiza a minha chance de sobrevivência é bom. Faz parte do nosso processo evolutivo, tá bom? Se somos fracos fisicamente, a inteligência é a nossa compensação evolutiva. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que se deu o fim da pré-história? Lembrando, né? Pré-história, entre muitas aspas. Pessoal, a partir do momento em que os grupamentos humanos eles passam a desenvolver e a praticar a agricultura, eles obrigatoriamente se sedentarizam. Então, se eu planto, né, por exemplo, trigo, no seu ciclo do trigo, vou inventar aqui, digamos que demore 3, 4 meses para ele poder estar pronto para a colheita. Eu tenho que esperar 4 meses. Não dá para ficar para lá e para cá, porque senão eu posso perder quando estiver bom, né? Eu preciso observar o ciclo para poder entender direito também. Então, pessoal, os seres humanos eles se sedentarizam, ou seja, se tornam fixos na Terra.
E isso faz surgir um conjunto de novas demandas, porque agora, quando a gente está se fixando, a gente vai se fixar, tudo bem, os primeiros núcleos, vão dar os primeiros núcleos do que a gente vai chamar de cidade, né? Por isso que a revolução urbana também se chama, né? Cidades surgem nesse momento, né? Revolução agrícola, revolução urbana é a mesma coisa, revolução neolítica também chama, é a mesma coisa. Então, aqui, com a sedentarização e a agricultura, nós passamos do período paleolítico para o neolítico. Neo, novo, lítico, pedra, pedra nova, pedra polida, materiais mais sofisticados, urbanização, organização social. Porque quando a gente está sedentarizado, pessoal, surgem novas demandas. A gente precisa, por exemplo, defender o nosso território. A gente precisa construir casas, porque a gente tem que ficar perto dos rios, né? Porque a plantação vai ficar perto dos rios, que são as áreas imediatamente agricultáveis, né? Naquela época, o ser humano depende demais do meio ambiente, muito mais do que hoje, né? Então tem que ficar ali, eu tenho que defender o meu, tem que criar casa, né? Tem que pegar madeira para criar casa, tem que ter roupa para todo mundo, né? Tem que ter comida para todo mundo. Como é que faz enquanto o trigo não está pronto? Opa, tem que caçar, tem que pescar. Então, a gente vê, pessoal, que surge uma série de novas demandas sociais que precisam ser, que precisam ser cumpridas. Então, é nesse momento que surge também uma maior organização social. O trabalho agora, ele, para além da divisão sexual do trabalho, existe principalmente a divisão social do trabalho, a divisão hierarquizada do trabalho. Então, por exemplo, um grupo de pessoas vai ficar responsável pela defesa. Esses guerreiros, no longo prazo, vão se apossar das melhores terras. Vão ser os nobres que a gente vai ver daqui para frente durante quase todo o ano. Mas existe o grupo também do pescador, o grupo dos sacerdotes, né? Prática da religião, o grupo dos carpinteiros, né? dos oleiros, que são produtores de tijolos, né? De cerâmica, e etc. Então, toda essa organização, ela surge da demanda da cidade, porque as pessoas sozinhas, elas não conseguem, dentro de uma cidade, né, produzir tudo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Então, elas dependem de colaboração. Elas dependem de que pessoas diferentes desempenhem funções diferentes para que a cidade funcione. Por exemplo, a nossa cidade, né? Então, se, por exemplo, o pessoal que trabalha com a limpeza urbana, se eles pararem de trabalhar, isso cria um problemão para a nossa cidade. E a mesma coisa eu poderia dizer dos médicos, dos policiais, dos professores, etc. Então, ainda que não saibamos, todo mundo que cumpre a sua função contribui para o funcionamento da sociedade, né? Então, a gente vai ver que em algumas sociedades, né, vou pular para o terceiro item aqui, a estratificação social surge. O que é estratificação? É uma pirâmide social em que as pessoas ocupam um andar, né, e que esse andar define a importância dessas pessoas, né, dessas famílias. Então, se eu nasci numa família despossuída, né, por exemplo, de carpinteiros muito humildes, provavelmente eu estou aqui, ó, na base ou pertinho da base da pirâmide. Agora, se eu nasci numa família de guerreiros que há muito tempo já são guerreiros e se apropriaram das terras e se autoproclamaram nobres, né, a tendência é que eu esteja numa situação social muito melhor que esse sujeito aqui, né? Então, lembrando que as famílias mais poderosas, elas casam entre si, então elas mantêm o poder entre si. Estratificação social, ou seja, separação das famílias em camadas, em andares. Hierarquização das funções. Quanto mais em cima, mais poderoso. Quanto mais embaixo, menos poderoso. Quanto mais embaixo, mais trabalha. Quanto mais em cima, menos trabalha. Trabalha no sentido de produção agrícola, tá bom? E é nesse momento, pessoal, que surge uma instituição social chamada Estado. O Estado, pessoal, ela é uma instituição política que ela administra um determinado território, né? O exemplo do Estado, Brasil, Estado, vamos utilizar a nossa cidade.
Então, o Estado ele se manifesta aqui, por exemplo, na função da prefeitura. A prefeitura da nossa cidade controla um determinado território, né, pré-estabelecido, e exerce sobre esse território poder, né? Ou seja, ela pode organizar esse território e forçar as pessoas dentro desse território a cumprirem as suas demandas. Então, exemplo, fizemos uma lei nova no nosso município, a gente tem que cumprir dentro do município. É exigência. E o cara que vem visitar também. O prefeito administra nosso município. O governador, o nosso estado, o presidente, o nosso país. E assim com o presidente do lado. E assim por diante. Então, essa instituição, pessoal, ela surge como uma instituição administrativa de um determinado território. Tá bom? Então, esse território aqui é do rei fulano de tal. Ele vai ter que ter Estado por quê? Vai ter que ter burocracia, organização significa burocracia. Então, o sujeito ali vai ser responsável pela defesa da cidade, o outro sujeito ali vai ser responsável pelo culto religioso, aquele sujeito de lá vai ser responsável pelo controle da agricultura e assim por diante. E eu vou ser responsável pela negociação, né, de política com outras cidades. Por exemplo, esse é o Estado. Essa instituição se impõe como poder político de cima para baixo, né? E esse Estado ele é monopolizado nesse momento pelos mais fortes, pela nobreza, né? Pelo rei. E a religião, nesse momento, como ela se torna mais sofisticada, em geral, a religião ela vai fazer o papel de legitimadora. Ou seja, quando a gente está falando de política, uma pergunta básica tem que ser feita, que é o seguinte: por que o governante tem o direito de mandar e eu a obrigação de obedecer? Aqui, nesse momento, é a religião que diz, olha, esse sujeito aqui é um emissário dos deuses, ou ele é um próprio Deus vivo. Por isso que você tem que obedecer. A religião, pessoal, ela desempenha um papel importantíssimo nessa sociedade, porque ela não é só o molde dos costumes, né, o civilizatório, o que pode, o que não pode fazer. É ela que fornece a explicação para a existência do universo. Não tem filosofia, não tem ciência. Então, a religião que explica, ó, os deuses criaram o mundo assim, assim, assado. Deus tal criou o mundo assim, assim, assado. A chuva acontece por causa da deusa da chuva. Né? A noite acontece porque o deus do sol faz não sei o quê e vem a deusa da lua. É uma explicação, pessoal, fantasiosa? É, mas é uma tentativa de explicar como é que o universo funciona. Então, é importante que a gente saiba que a religião tem um papel muito importante, tá bom? Aqui a gente vê a expansão da agricultura pelo mundo, tá bom? Os sítios mais antigos que a gente achou até hoje estão ali na região do Oriente Médio, tá bom? Mais ou menos onde é Israel, Síria, que é a ocupação, um local que a gente vai ver que é a Mesopotâmia, tá bom? Onde hoje é o Oriente Médio, mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Mas a gente vê aqui também, ó, na América Central, com os nossos indígenas aqui, já, ó, mas num período muito posterior, 4.000 anos depois, mais ou menos, tá bom? E essas datas são todas elas, pessoal, aproximadas, tá bom? A China a gente vê também, né, praticando ali na região da China, se espalhando pela Índia também. Então, a gente não sabe exatamente quem desenvolveu primeiramente essas práticas, né? Mas o que a gente sabe é que todos os povos que passaram por um desenvolvimento da agricultura passaram por esse processo de revolução urbana e tornaram-se, por consequência, mais complexos, tá bom? As civilizações mais antigas do mundo eram civilizações que dominavam a agricultura, tá bom? Aqui a gente vê as primeiras grandes cidades, né? Então, ó, reparem aqui, a Mesopotâmia que eu falei está entre o rio Tigre e o Eufrates, né? O Egito está aqui, ó, com o rio Nilo. A gente vê aqui na região da Índia, com o rio Indo. A gente vê aqui na região que hoje é parte da China, com o rio Azul, com o rio Amarelo. Então, tudo isso, pessoal, a gente aponta para a gente o quê? Que nesse momento, os primeiros grupos humanos eles dependem demais da geografia, eles dependem demais
do meio ambiente. É perto desses grandes rios que será possível a produção agrícola, né? Então, com o passar do tempo, essas cidades vão crescendo. E quando eu estou falando isso, pessoal, eu estou falando que esse crescimento, ele demora centenas, às vezes, milhares de anos. Uma cidade muito grande, né? Na época da Mesopotâmia, do auge da Mesopotâmia, uma cidade da Babilônia, por exemplo, não devia ter os seus 30, 40 mil habitantes. Não, isso talvez eu esteja exagerando muito. A maioria dessas cidades aqui tem algo em torno de 5 a 10 mil habitantes. E olhe lá. E olhe lá. Nada perto do que a gente vê hoje. Tá bom? Aqui nós vemos também algumas da presença, né, desses povos aqui na América. Ou seja, quem é que já está praticando a agricultura, né? Os neocalcolíticos, a galera que já está produzindo agricultura, né? Como a gente já tinha visto no mapa anterior, tá bom? O equivalente a astecas, maias e incas, que a gente já sabe, né? Então, nós vemos que aqui na América também o desenvolvimento da agricultura ele foi tardio, né? E ele definitivamente não acompanhou todo mundo. Então, quando o Cabral chega aqui no que hoje é o Brasil, até onde a gente sabe, as tribos não dominavam a agricultura. Algumas dominavam, no máximo, os rudimentos do plantio da mandioca, tá bom? Então, a gente vê, pessoal, que no Neolítico a coisa muda muito, né? Então, aqui, ó, muito do que eu já tinha dito, na verdade, está aqui. Vocês devem ter reparado, né? Está em espanhol. Então, deixamos de ser sedentários, de nômades para ser sedentários e nos tornamos mais sofisticados, né? Não só na produção agrícola, mas também na criação de animais, não só na organização social, mas também na nossa religião, não só na criação de casas, mas também na criação de edifícios. E a gente vê que a nossa religião fica mais sofisticada. Muitos povos, em função da produção do excedente agrícola, vão desenvolver a agricultura, e está aí toda aquela nossa discussão sobre história e pré-história, tá bom? E alguns povos, pessoal, nem todos, vão também adentrar a chamada Idade dos Metais. Por quê? A Idade dos Metais, pessoal, ela vai ser possível, obviamente, para quem está perto desses metais. Então, os egípcios, por exemplo, não tinham produção de metal, porque não tinha onde eles moravam, mas os mesopotâmios tinham. Então, a gente vai ver que essa produção de metal, inicialmente o bronze, depois de metais mais sofisticados, com misturas, né? Isso vai produzir, por exemplo, vai facilitar, por exemplo, a produção de peças mais duradouras, de armas de guerra mais sofisticadas, né? O que vai permitir, né, a formação e a conquista de povos, né? Então, a idade dos metais ela atinge de forma desigual os povos no mundo, tá bom? E a partir da invenção da agricultura estaríamos, portanto, dentro da agricultura dentro do Neolítico e da escrita dentro do período chamado de História, tá bom? Pessoal, quando falamos da América, as coisas ficam um pouco confusas aqui, tá bom? Mas a gente vai falar também sobre a pré-história aqui na América. Um grande abraço, até o próximo vídeo.